Seja bem-vindo ao canal Na Onda da Matemática. Eu posso ter uma situação assim, olha pessoal, vamos fazer um gráfico aqui para ilustrar. Eu posso ter uma situação de que de alguma forma eu tenho uma descontinuidade. Aí, por vezes, eu tenho que calcular o limite pela direita ou pela esquerda, para saber cada resultado ali. Eventualmente eles podem ser diferentes, mas ele também poderia ser uma situação assim, e eu precisar calcular o limite. Então eu vou calcular o limite pela direita ou pela esquerda. Então é importante eu ter esse conceito, por quê? Porque eu só posso garantir que o limite existe se o limite da função f de x, quando x tende a x0 pela esquerda, for igual a que eu estou colocando como valor y0, vou colocar também aqui y0, igual ao limite quando x tende a x0 pela direita de f de x0. Então, os limites laterais vão definir que existe um limite. Então, aqui, ó, esse valor de y0 vai ser o limite da f de x quando o próprio x tende a x0. Então, se os limites laterais existem e é um valor finito, significa que você tem o limite da função igual a y0. Então você vai ver o cálculo desse valor aqui para poder definir e dizer. Se der um valor mais ou menos infinito, ele vai ter lá também a definição. Se os dois derem mais infinito, significa que o limite tende a infinito. Se der um mais infinito e outro menos infinito, você vai dizer que não existe o limite. Ou seja, é importante que o limite à esquerda seja igual ao limite à direita. Tá certo? Vamos pegar aqui um caso. Seja h de x definida por... Então, h de x é a que a gente chama de definida por partes. Por que por partes? Para todo x menor ou igual a 1, ela é dessa forma, 4 menos x ao quadrado. Para todo x maior do que 1, ela é 2 mais x ao quadrado. Certo? Bom, é necessário, quando a gente estuda cálculo, ter uma ideia sempre, de dada uma função, como é que é o seu gráfico. Então, quando eu olho essa função aqui de cima, essa parte da função de cima, eu observo que ela é um x ao quadrado aqui, ela é uma parábola. Como x é negativo, que é menos x ao quadrado, é uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Essa outra aqui, 2 mais x ao quadrado, também é uma parábola, só que agora o x é positivo. Então é uma parábola com a concavidade voltada para cima. Então, o gráfico, vou tentar fazer com a mão aqui a ideia, fica mais ou menos assim, ó. Não sei se dá para perceber, ó. Concavidade voltada para baixo, concavidade voltada para cima. Então é importante que eu identifique o seguinte: esse ponto que junta, que une as duas parábolas, que ponto é esse? Ele é exatamente o ponto onde o x é igual a 1 para as duas situações. Então a primeira coisa aqui dá para resolver direto? Dá, mas eu acho que é sempre importante você ter uma visão, uma noção da ideia do gráfico. Então, ó, o gráfico é mais ou menos assim. Para o valor 1 de x, que é exatamente onde quer calcular o limite, se eu olhar a função de cima, 4 menos x ao quadrado, 1 ao quadrado é 1 e 4 menos 1 é 3. Então o valor vai ser 3. Vamos olhar de baixo agora. Quando x é igual a 1, 1 ao quadrado é 1, mais 2 também é 3.
Então repare, como é que vai ficar o gráfico? Todas as duas funções vão passar aqui e eu tenho de alguma forma à direita, que é para o x maior do que 1, uma parábola com a concavidade voltada para cima. E aqui, antes do 1, eu tenho uma concavidade voltada para baixo. Repare que eu não preciso nem saber qual é o valor da raiz aqui. Não importa. Eu não preciso me preocupar em calcular aquele valor. Eu sei que existe uma raiz ali em algum momento. E a ideia do gráfico é essa. Repara que eu fiz com a mão, para ver se não fica bem parecido. Ó, concavidade para baixo, concavidade para cima. Certo? Então, concavidade para baixo, concavidade para cima. Então, tem uma ideia do gráfico. Agora eu vou calcular o limite. Para eu calcular o limite em x igual a 1, eu tenho que observar que eu tenho duas funções diferentes para cada lado do x igual a 1. A direita é um valor e a esquerda é outro valor. Então eu tenho que calcular os limites laterais. Compreendem? Bom, vamos escrever então aqui os limites laterais. Limite, quando x tende a 1 pela esquerda são valores maiores ou menores do que 1? Menores, né? Então pela esquerda eles estão aqui, né? Então é x a 1 menos, pela esquerda, x menor do que 1, é esse aqui, né? Então 4 menos x ao quadrado é igual. Aí o pensamento é o seguinte, olha, eu estou pegando valores aqui próximos de 1, mas que não pode ser 1, mas valores maiores, né? Então, por exemplo, valores menores, né? Poderia pegar aqui para ilustrar quanto? 0,9. Ou então 0,99. E assim por diante. Como aqui não tem nenhuma restrição, eu posso até pensar que eu estou pegando o valor 1. Se tivesse restrição, aí eu teria que tomar um pouco mais de cuidado, pegar valores ali mais próximos. Bom, mas aqui, de qualquer forma, quando eu aplicar aqui, o valor vai dar negativo, né? Então, quando eu estou me aproximando do 1, eu vou pegar aqui o valor de x ao quadrado, vai ficar perto de 1. Posso considerar ele 1 aqui no caso. Então, vai ficar 4 menos 1 igual a 3. E na outra, limite, quando x tende a 1 mais, bom, agora é valores maiores do que 1, é pela direita, né? Então, pela direita é 2 mais x ao quadrado. Então, agora, o que eu estou pensando quando eu pego pela direita? Eu estou pegando 1,1 ou então 1,01. E pelo mesmo motivo que aqui não tem nenhuma restrição, não existe nenhum embaraço na hora que eu vou fazer a conta, eu posso chegar a pensar que ele é o próprio 1. Então, 1 ao quadrado é 1 mais 2, 3. Então, 2 mais 1 igual a 3. Ora, os dois valores são iguais. Se os limites laterais são iguais, se os limites laterais são iguais, significa que o limite da função do valor é igual ao valor encontrado. Então, como limite, quando x tende a 1 menos de h de x é igual a 3, que é igual ao limite de h de x, quando x tende a 1 mais, significa que o limite de h de x, quando x tende a 1, é igual a esse 3 que foi encontrado aqui em cima.